Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos e Futebol. Peço, por favor, para que vocês cliquem no like e se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para mim, beleza? A sua ajuda importa. Você pode achar que não, mas só o fato de você clicar no botão do like e de se inscrever, vocês já me ajudam e muito, beleza? Então vamos lá. Neste próximo domingo, daqui uma semana, Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 irá começar. E eu queria fazer um vídeo com vocês, então, comentando sobre os candidatos ao título, do mais provável para o menos improvável. Coisa que eu fiz com outras competições já, como a Libertadores e a Copa do Brasil, por exemplo. Então vamos lá. Eu dividi os 32 clubes em alguns grupos. O grupo dos favoritos, cinco times que são favoritos, mais 5 times que podem surpreender. Depois, outros 5 clubes que são surpresa. Mais 5 clubes que são zebra, que daí pra mim já seria zebra. Mais 5 clubes, totalizando agora 25, né? Então, o último grupo de 5 clubes é o grupo do milagre, que é mais do que uma zebra. Que é algo assim, bem mais grandioso que uma zebra. Não é simplesmente uma zebra, mas é um milagre ao mesmo tempo. E depois tem um outro grupo, o último grupo, o sexto e último grupo, que compõe 7 times no total, para assim totalizar as 32 equipes que vão disputar este primeiro Mundial de Clubes nesse formato, igual à Copa do Mundo de Seleções. E esse último grupo, que tem 7 clubes, é o grupo indescritível, porque eu não consegui achar outro nome que seja mais forte que Milagre. Então tem o Zebra, depois tem o Milagre, e depois tem o último grupo, que é algo assim indescritível. Se algum desses clubes que estiver nesse grupo ganhar esse Mundial, é algo assim indescritível. Não tem assim, é inimaginável, uma coisa assim que não dá para imaginar. Sem mais delongas, vamos começar então com o primeiro grupo, que é o grupo dos favoritos. Então vamos lá. Começando então pelos favoritos, é claro que esse primeiro grupo e o segundo grupo vão ter somente equipes da Europa, que, né, é o continente que abarca as melhores equipes do mundo, então é natural que elas estejam entre as favoritas desse Mundial. Em primeiro lugar, o PSG. Eu pensei muito em colocar o Real Madrid em primeiro lugar, porém, eu acho que com a saída do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o Real Madrid, eu acho que ele vai perder muito poder, viu? Não tenho certeza, só o tempo vai nos mostrar, mas eu acho que o Real Madrid ele não vai estar tão bem pelo menos nessa próxima temporada, como esteve nas duas, três últimas. E o PSG é o atual campeão da Champions, é um time bom, um time compacto, que não tem assim um craque no time, mas é aquele time que tem bons jogadores e é muito bem montado pelo Luiz Henrique. E ganhou muito bem a Champions desse ano. Então, para mim, é o primeiro colocado, é o primeiro grande favorito. Em segundo, naturalmente, aí sim vem o Real Madrid. Em terceiro, a Inter de Milão. Eu acho que a Inter de Milão, ela, obviamente, está muito atrás do PSG e do Real Madrid. Inclusive de outros clubes europeus que não vão participar desse Mundial de Clubes, que com certeza estariam na frente da Inter, se estivessem presentes nesse Mundial, como é o caso do Barcelona e do Liverpool. Mas como eles não estão, então o terceiro colocado para mim fica a Inter de Milão. Em quarto e quinto lugar, tem o Manchester City e o Bayern de Munique, respectivamente. Alguns podem discordar de eu ter colocado a Inter na frente desses dois. Muitos poderiam colocar a Inter aí em quinto lugar. Eu entendo, e eu acho que faz sentido também. E eu pensei em fazer isso. Porém, eu coloquei em terceiro lugar, pois é um time que nos últimos anos vem conquistado muito espaço no futebol europeu, vem reconquistando, melhor dizendo, né? Porque a Inter de Milão sempre foi um time muito bom, com camisa muito pesada, mas só nesses últimos anos que ela tem reconquistado esse espaço. É a segunda final da Champions que ela chega em 3 anos.
E por mais que no papel o Manchester City, e eu acho que o Bayern de Munique também, viu? Se bobear, o Bayern de Munique também, no papel, tem um time ligeiramente melhor, eu acho que para disputar esse Mundial, a Inter de Milão está mais bem preparada. Apesar de que no papel pode ser ligeiramente inferior a esses dois. O Manchester City não vem em uma boa fase, isso já faz um tempo. Eu acho que o Manchester City está realmente assim precisando de uma reformulação. Ou, né, não sei, né? Talvez aí o Guardiola consiga se reencontrar com a equipe, consiga aí refazer o Manchester City de alguma forma com os mesmos jogadores. Mas é uma equipe que já não é aquele Manchester City de 2022, 2023, pelo menos não na minha opinião. E o Bayern de Munique também não é aquelas coisas. Assim, é um dos melhores times europeus, é claro. Mas não acho que esteja muito à frente, não, da Inter, tá? O Bayern de Munique, eu acho que é, como eu disse, no papel pode ter um time ligeiramente melhor. Isso que eu tô falando é que alguns podem pensar, tá? Na minha opinião, sinceramente, eu acho que até no papel a Inter tem um time melhor que o Bayern. Mas alguns podem discordar. Isso aí é muito da opinião de cada um. Mas em quinto lugar, então, eu coloquei o Bayern de Munique. Eu acho que desses 5 grandes favoritos, o menos favorito é o Bayern de Munique. Porém, é um time aí muito pesado, com uma camisa muito pesada no cenário nacional, continental e mundial. E assim, né, a camisa às vezes conta, né? Coisa que no cenário internacional o PSG e o Manchester City ainda não estão, vamos dizer assim, tão bem consolidados. Né? O Manchester City recentemente ganhou, né, a Champions e o Mundial 2 anos atrás, o PSG agora que ganhou e vai disputar depois o Intercontinental no final do ano. Enfim, em suma, a camisa pode pesar e a camisa do Bayern para mim é mais pesada. Ainda que atualmente o Manchester City e o PSG estejam à frente. Então agora vamos para o segundo grupo, que é o grupo dos podem surpreender. Em sexto lugar e primeiro deste grupo está o Chelsea, seguindo pelo Atlético de Madrid, Juventus, Borussia Dortmund e Benfica. Sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu considero que tem chances reais de conquistar esse Mundial de Clubes os times até o Borussia Dortmund, do primeiro ao nono lugar que eu fiz nessa lista. Para mim, do Benfica em diante, é tudo zebra e milagre. Sinceramente, aí são, para mim já poderia ter dividido o restante em dois grandes grupos, o grupo de zebra e o grupo dos milagres. Mas eu quis fazer uma coisa um pouco mais bonitinha, dividir em outros grupos, em mais grupos, mas eu considero apenas até o Borussia Dortmund como times assim que podem de fato ganhar esse Mundial de Clubes. O Benfica, para mim, já seria uma questão de zebra, ainda que eu tenha colocado neste segundo grupo dos podem surpreender, porque daqueles que eu considero zebra, é o mais provável entre os times que eu consideraria zebra. Enfim, mas o segundo grupo então dos podem surpreender ficou desse jeito: Chelsea, Atlético de Madrid, Juventus, Borussia Dortmund e Benfica. São clubes aí que podem surpreender nesse Mundial de Clubes. Agora vem o grupo surpresa. O grupo anterior, os podem surpreender, estariam então no meio termo entre os favoritos e o grupo surpresa, que é este que a gente vai ver agora. Aquele grupo, falando ainda do segundo grupo, é aquele grupo que não é uma surpresa se algum deles ganhar, com a exceção do Benfica, mas também não são favoritos. É um meio termo. Agora sim, vamos para o terceiro grupo, o grupo da surpresa, que é Porto, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Al Hilal. Esse é o grupo surpresa. Qualquer um desses times que ganhar, para mim, vai ser assim uma grande surpresa. Lembrando, na prática, se eu fosse fazer uma coisa mais
rígida e mais realista, eu dividiria tudo em dois grandes grupos. Entre os favoritos, que seria do PSG até o Chelsea, e depois os surpresa, que seriam o Atlético de Madrid, Juventus e Borussia Dortmund, e o resto para mim seria tudo zebra ou milagre. Se eu fosse fazer uma coisa mais rígida e realista possível. Mas eu quis, como eu disse, dividir em mais grupos para ficar uma coisa um pouco mais bonitinha e ter um vídeo aí um pouco mais comprido, com mais coisas para falar. Enfim, então vamos lá. O Porto, para mim, assim, gente, para mim, quase todas as equipes europeias, mesmo as de Portugal, estão à frente, tá? Das equipes sul-americanas. Mesmo as de Portugal, que é no caso o Porto e o Benfica, que não tem aquele futebol maravilhoso. Mas eu ainda acho que está à frente, sim, do futebol brasileiro. Em segundo vem o Flamengo, para mim o melhor time brasileiro da atualidade, ainda que tenha se classificado na Libertadores com muito sangue e suor, em um grupo que não era para o Flamengo ter tido tanta dificuldade, mas no brasileiro os caras estão mandando muito bem e é um elenco muito forte no papel também, mais do que o Palmeiras, na minha opinião. Então, dos brasileiros, o Flamengo para mim está aí em primeiro lugar. E na classificação geral está no grupo surpresa em 12º. Logo em seguida vem o segundo melhor time do Brasil na atualidade, na minha opinião, que é o Palmeiras. Aí, eu não coloquei o Botafogo Fluminense nesse grupo e eu já vou explicar. Porque eu acho que o River Plate e o Al Hilal são mais times do que Botafogo e Fluminense. Eu acho que o River Plate ele está atrás apenas do Flamengo e do Palmeiras em questões de times sul-americanos. E o Al Hilal é o melhor time da Arábia Saudita e talvez, se não o melhor, um dos melhores da Ásia. E um time aí que tem muita grana, é muito rico e é um time que cresceu nesses últimos anos, né? Sempre esteve presente, né? Nos noticiários, mesmo antes do Neymar ir para lá. Sempre estava na boca aí dos amantes do futebol quando comentavam, quando vinha, né, aquele mundial antigo anual que agora é o Intercontinental, sempre estava lá, quase sempre, né? O Al Hilal estava lá. Então, é um time aí bem conhecido e é um time forte. Apesar de não ser um time nem europeu nem sul-americano, mas é um time forte. Por isso que eu coloquei ele na frente do Botafogo e do Fluminense. O River Plate eu acho que não precisa muito de explicação, né? É o River Plate e eu acho que atualmente tem mais time, tanto mais time que o Botafogo e que o Fluminense. E isso no papel, tá, gente? No papel é uma coisa, dentro de campo é outra. Então agora chegamos ao grupo Zebra. E sim, eu coloquei o Boca Juniors neste grupo, o grupo Zebra. O Boca Juniors ele cairia na zebra de qualquer forma, seja naquela classificação que eu comentei com vocês, que seria até o Chelsea seria favoritos, depois do surpresa seria Juventus, Atlético de Madrid e Borussia, o resto seria tudo zebra e milagre. O Boca Juniors estaria aí nesse grupo, mesmo assim, o grupo zebra. Porém, deste grupo de 5 times, ele é o primeiro colocado. Ainda que os outros 4 clubes, sim, os outros 4 clubes, Botafogo, Salzburg, Pachuca e Fluminense, na minha opinião, estejam à frente do Boca atualmente. Porém, por pior que o Boca Juniors esteja atualmente, esteja devendo muito para a sua torcida, tem dado vexame aí na Libertadores, é um time com muita camisa, mas muita camisa no cenário internacional. A camisa do Boca, assim, afunda o chão se formos falar em competições internacionais. Então, mesmo que no papel esses outros 4 clubes que eu coloquei aí são melhores, eu acho que o Boca Juniors merece a posição desse grupo zebra pela camisa. Em 17º vem o Botafogo. O Botafogo eu coloquei nesse grupo porque eu acho que o grupo surpresa tem times mais fortes que o Botafogo, por melhor que seja o time aí do Glorioso,
Mas, para mim, o futebol brasileiro, os melhores clubes estão nessa ordem aqui. Flamengo primeiro, Palmeiras segundo, Botafogo em terceiro. Então o Botafogo está aí no grupo zebra. Se ganhar, vai ser uma zebra. Se ganhar esse Mundial. Claro, né? Não tô aqui menosprezando o time do Botafogo, sua torcida, nada disso, tá, gente? Mas assim, o Botafogo ele não tem muita tradição em competições internacionais, então é difícil imaginar o Fogão, por melhor que o time esteja, conquistar já um Mundial dessa magnitude. Na verdade, qualquer clube brasileiro, né, seria já uma zebra conquistar. Qualquer clube, na verdade, sul-americano. Qualquer clube que não fosse da Europa, claro, falando dos grandes clubes da Europa, qualquer um clube que não for esses ganhar esse Mundial já vai ser uma zebra. Mas nessa classificação mais dividida que eu fiz, eu também coloco o Botafogo nesse pequeno grupo zebra, porque os outros times, como eu disse, são melhores até mesmo no papel. Depois vem o Red Bull Salzburg, da Áustria. É um time ok, é um time europeu, mas da Áustria, o futebol austríaco não é forte, todo mundo sabe disso. Mas o Salzburg, ele, além de ser um dos melhores, se não o melhor da Áustria, ele vem demonstrado umas participações interessantes nas últimas Champions League. Pelo menos até assim 2020, 21. Eu sei que em 2017, 18 ou 18, 19 eles ficaram em quarto lugar. Então eles têm feito uma campanha interessante nas últimas Champions. Não sei, sinceramente, com toda a honestidade do mundo, eu não sei se eles participaram desta última que o PSG ganhou. Mas mesmo assim, é um clube que eu acho que merece o 18º lugar. Depois vem o Pachuca. Ah, mas você colocou o Pachuca na frente, atrás do Botafogo? Como assim? O Pachuca meteu 3-0 ano passado. Sim, é verdade, mas eu acho que o Botafogo ainda é mais time que o Pachuca. Um pouco, mas ainda é. Mesmo que aquele jogo tenha terminado 3-0 pro Pachuca. Se tiver 10 jogos, gente, entre os dois times, o Pachuca ganha aí uns 2, 3 e o resto o Botafogo ganha. O Botafogo é mais time. E não querendo dar desculpa para a derrota do Botafogo ano passado, até porque nem sou botafoguense, eu sou São Paulino, já disse isso em outros vídeos. Mas o Botafogo ele foi muito prejudicado pelo calendário, tá, gente? Os caras, eles foram viajar para o Mundial ano passado, que agora é o Intercontinental, assim, anestesiados ainda pelos títulos recentes da Libertadores, título inédito, o primeiro título da Libertadores do Botafogo, e o título brasileiro, que também era muito importante, principalmente depois do ano 2023, o trágico ano 2023 para os botafoguenses, que deixaram o título escapar pelas mãos. Deixou o troféu escorregar pelas mãos. Então, assim, os jogadores eles estavam completamente anestesiados, tinham já ganho a Libertadores, depois tiveram que garantir o Brasileirão para não acontecer a mesma coisa que tinha acontecido em 2023. E eles tiveram que viajar, fazer uma viagem internacional, atravessar o Atlântico para jogar o Mundial. Então, assim, os caras eles chegaram completamente cansados, assim, muito anestesiados ainda pelos recentes títulos, e eles não estavam com a cabeça, gente, para disputar mais um campeonato. Né? A temporada pro Botafogo acabou, assim, praticamente acabou depois do Brasileirão. Os caras foram disputar o Mundial assim, né? Tipo, se ganhar, beleza. Se não ganhar, tá tudo bem também. Então, como eu disse, né? Foi prejudicado pelo calendário, na minha opinião. Mas, enfim. E em 20º lugar, o Fluminense. Sim, eu coloco o Fluminense atrás do Pachuca. E eu vejo muita gente menosprezando o futebol mexicano, o futebol do Pachuca e de outros clubes mexicanos. Zoaram pra caramba o Botafogo ano passado. Perdeu pro Pachuca. Só que assim, gente, o brasileiro, isso é minha opinião, o brasileiro, no mundo do futebol, deixa eu ser bem específico aqui, no mundo do futebol, o brasileiro ele é muito arrogante. Ele acha que depois dos grandes clubes europeus, o melhor futebol, a melhor liga, os melhores times estão aqui no Brasil. E não é bem assim, tá?
A diferença entre, por exemplo, o campeonato mexicano e o campeonato brasileiro é muito, mas assim, muito menor. A diferença ela é muito menor do que a diferença entre Campeonato Brasileiro e Premier League. Mas assim, é muito menor. Os times mexicanos estão muito mais próximos, ainda que ligeiramente são sim inferiores, mas eles estão muito mais próximos dos times brasileiros do que os times brasileiros dos clubes ingleses, por exemplo. Ou dos clubes, sei lá, alemães. Aqui na Alemanha só tem o Borussia e o Bayern também. Mas mesmo assim, mesmo os outros clubes que não são tão bons assim da Alemanha, dão um pau em muitos clubes do Brasil, viu? Então, assim, o brasileiro, ele acha que depois dos grandes clubes europeus, vem ele, vem os clubes brasileiros, vem o Campeonato Brasileiro. E não é bem assim, tá, gente? O, o Campeonato Brasileiro, ele regrediu muito. O futebol brasileiro, melhor dizendo, regrediu muito nas últimas 2, 3 décadas, enquanto que futebol de outros países que não eram muito bons, como o mexicano, evoluíram. Então, assim, o Pachuca pode ter um nome engraçado, pode não ser conhecido, mas os caras, lá na América do Norte, gente, se a gente for considerar o México como parte da América do Norte, eles são um dos melhores times. Ganharam, acho que, 3 ou 4 Copas da CONCACAF, que seria a Libertadores deles lá, é um dos melhores times do México. Então, assim, não é time para se jogar fora. Não é uma coisa assim absurda perder para esse time, é claro. O Botafogo era o favorito naquele jogo, mas como qualquer outro campeão da Libertadores seria. Mas o Pachuca não é para, né, ser subestimado jamais. Nem o Pachuca, nem outro time mexicano, como o Chivas, o América, o Monterrey, ou de outros países que não seja do México também. Então, muito cuidado com isso, tá? Enfim, o Fluminense eu colocaria atrás do Pachuca porque eu acho que o Pachuca ele tem um time melhor, inclusive no papel. Enfim, agora chegamos ao grupo Milagre. Em 21º lugar, o clube egípcio Al-Ahly. Al-Ahly não somente é o melhor clube do Egito, mas também da África, ao menos na minha opinião, tá? E por muito pouco eu não colocaria ele no grupo Zebra, tá? Mas decidi colocá-lo no grupo Milagre. Depois dele vem o Monte Rei do México, e aqui eu poderia repetir as mesmas palavras que eu falei em relação ao Pachuca, mas seria perda de tempo. Monterrey, um bom time do México, um bom time da América do Norte. Inter Miami. Aqui muita gente pode questionar, muito mais do que qualquer outro time, por causa de um detalhe chamado Lionel Messi. Pessoal, é o seguinte, o Inter Miami só vai participar desse Mundial por causa do Messi. Se o Messi estivesse em outro time, o Inter Miami não disputaria esse Mundial. E vou mais além, o Inter Miami só é famoso do jeito que é por causa do Messi. Quantos de vocês conheciam o Inter Miami antes do Lionel Messi ser comprado pelo time? E até mesmo, e aqui gente, eu não estou desrespeitando o clube, a instituição, estou sendo realista, tá? Até para os parâmetros da MLS, o campeonato lá dos Estados Unidos, o Inter Miami não é tão forte assim, tem muito time à frente dele. O Inter Miami é um time ok lá dos Estados Unidos. Um time ok. Pode ser que sim, e eu acho que vai acontecer isso, de médio e longo prazo, se tornar um dos melhores times dos Estados Unidos e da América do Norte, inclusive. Mas esse dia não é hoje. Quem pegou a referência pegou. Enfim, o Inter Miami, então, eu colocaria ele, inclusive, no grupo dos indescritíveis, que é algo assim maior do que o milagre. Mas por causa do Messi, eu decidi colocar o Inter Miami nesse grupo do milagre, beleza? Em 24º lugar vem o Al Ain, um clube dos Emirados Árabes, um bom clube dos Emirados Árabes, já foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia, que é a Champions deles. E, claro,
né? Não tô falando que o futebol asiático seja parâmetro, mas assim, você ser uma referência do futebol da Ásia é melhor do que nada. E não é tão forte a Liga dos Emirados Árabes quanto a Liga Saudita, é mais fraco a dos Emirados Árabes, mas beleza, é um futebol que também vem crescendo, também vem tendo muito investimento em dinheiro, e tá aí. Se ganhar é só por milagre mesmo. Em 25º lugar, para finalizar esse penúltimo grupo, vem o clube japonês Urawa Red. Urawa Red é um bom clube do Japão. Não é o melhor, mas é um dos melhores. Já conquistaram 3 vezes a Liga dos Campeões da Ásia, são tricampeões. E é aquele típico time que poderia, sim, muito bem eliminar um clube da América do Sul, seja ele qual fosse, tá? Em uma possível disputa de semifinal do antigo Mundial. Sabe, quando o time sul-americano tinha que pegar sempre, né? Um time ou africano, ou do Oriente Médio, ou do Japão, para passar para a final, né? Para daí sim enfrentar o campeão da Champions. E teve muito clube brasileiro e sul-americano que bobearam, né? Caso do Internacional, caso do Atlético Nacional da Colômbia em 2016, do Atlético Mineiro, do próprio Botafogo ano passado, que muitas vezes não chegaram nem mesmo à final do antigo Mundial, que agora é o Intercontinental. E que eu acho que não deixa de ser um Mundial também, mas enfim, isso é um outro papo. O Urawa Red poderia sim muito bem ser aquela pedra no sapato e eliminar um clube sul-americano. Porém, para ganhar um Mundial dessa magnitude, e até mesmo para ganhar o antigo Mundial, que hoje é o Intercontinental, só um milagre de fato. Mas enfim, esse é o Grupo Milagre, e agora vamos para os indescritíveis. Bom, e aqui é o indescritível. Se algum time desse grupo ganhar esse Mundial, coisa que assim, gente, é menos de 1% de chance. Mas assim, muito menos que 1%. 1% seria, sei lá, o Pachuca, mas esses aí é menos que 1%. Seria algo indescritível, como eu disse, seria algo maior do que um milagre. Eles precisam, sei lá, de 2 milagres, 3, 4, não sei. É algo indescritível. Mas, para não passar em branco, vamos só conhecer esses times e saber de onde eles são. Já adianto, pessoal, me desculpem a pronúncia, não sou muito bom. E sem contar que de alguns times aí eu nem sei qual é a pronúncia correta. Mesmo os que eu sei, é um pouco difícil pra mim, porque, sei lá, não sei. Sempre tive um pouco de dificuldade em falar, principalmente inglês, em falar palavras que não sejam do português. Enfim, tem ali em cima o Seattle Sounders dos Estados Unidos, da MLS. Ao lado, aquele escudo azul com um tigre branco, Ulsan HD. Esse HD, gente, é de Hyundai. Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Embaixo, esse escudo que lembra do Mirassol é o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, um clube sul-africano. Esse aí embaixo vermelho vai ser difícil. O Wydad Casablanca. Vamos chamar só de Casablanca. É que tem dois Casablancas, né, do Marrocos. Tem um que é verde, que eu acho que eliminou o Atlético Mineiro, inclusive, lá em 2013. E tem esse Casablanca que tem o escudo vermelho, de Marrocos. Auckland City, da Nova Zelândia. Los Angeles Futebol Clube, mais um clube aí da MLS. E o Esperance, da Tunísia. Não sei como é que fala Esperance. Deve ser Esperança, né? Mas, enfim. Esperance, da Tunísia, também um clube africano. E pela pesquisada que eu dei, gente, para assim, pelos parâmetros da África, é um dos melhores clubes, tá? Eu nunca ouvi falar tanto dele, igual eu ouvi do Alim, Ain, do Egito. Mas é um clube aí que, porra, é o melhor clube da Tunísia. E tem bastante acho que é Copas da África, não sei. É a Liga dos Campeões ou a Libertadores lá da África. Que o maior vencedor, naturalmente, é o Al Ain. Ain, desculpa. Mas, não, é ali. Enfim, sei lá. A Libertadores, a Liga dos Campeões deles lá, o Esperance conquistou acho que 4 ou 5. Então, assim, para os parâmetros africanos, é um clube muito bom, tá? Lá da África, esse Esperance.
Porém, assim, vai precisar muito mais do que um milagre para ganhar. E aqui, gente, não tem uma ordem correta, tá? Eu coloquei de forma meio embaralhada, mas, por exemplo, eu coloquei o Seattle Sounders dos Estados Unidos aqui em cima, mas não significa que ele seja melhor do que o Los Angeles ou do que o Esperance, tá? Eu coloquei aí de forma aleatória, diferente dos outros grupos, que daí eu fiz uma ordem do melhor para o pior, beleza? Bom, gente, essas são as minhas impressões para esse primeiro inédito Mundial de Clubes neste formato, parecido com a Copa do Mundo. Vamos esperar para ver, né? Eu tô ansioso. Eu confesso para vocês, viu, gente, que até alguns meses atrás eu não estava ligando muito para esse Mundial, não estava gostando. Até porque eu inicialmente eu não gostava dessa ideia, porque assim, vamos combinar, né? Se antes já era impossível da gente ganhar um Mundial, de um clube sul-americano ganhar um Mundial, agora ficou quase impossível, né? Ficou quase impossível. E é verdade, né? É real. Porém, não sei, de uns tempos pra cá, não sei se é por causa da mídia, da propaganda, do pessoal falando nas redes sociais, mas eu comecei a desenvolver um certo interesse e eu vou sim acompanhar bem de perto esse Mundial na medida do possível, para ir analisando até ver o resultado final, o campeão. Mas essa é a minha análise, minhas impressões. Fiquem todos com Deus, por favor. Repito aquilo que disse no começo. Cliquem no like, se inscrevam no canal, isso é muito importante. Beleza? Por favor. Até a próxima, valeu. Falou!